condições de compreender bem a mensagem que a espiritualidade maior vai nos trazer mais uma vez. Então, antes de entrar no nosso tema propriamente dito, eu não posso deixar de dizer aqui que nós estimamos aí para Christian um bom procedimento. A gente sabe que ela vai passar por um procedimento de saúde aí na próxima semana. Que Jesus possa estar abençoando ela nesse momento, guiando a mão do médico lá para que ele possa fazer o trabalho dele da melhor maneira possível, sabendo que Jesus nunca nos desampara. Então a Christian desejamos mesmo um pronto restabelecimento e o retorno mais breve possível às atividades aqui do Lar Francisco de Assis. Que Jesus te acompanhe nessa hora. Bom, meu reino não é desse mundo. Quando nós falamos dessa frase, nós precisamos primeiro fixar o momento em que Jesus disse essa frase. Fixar qual era o contexto ali daquela hora. Qual é a situação que Jesus estava passando ali naquele momento. E quando nós vamos buscar essa passagem no Evangelho de João, mostra que Jesus estava passando por uma situação complicada ali naquele momento. Não era fácil para ele. Jesus havia sido preso na noite anterior, no Monte das Oliveiras, depois de todo aquele caso em que Judas indica aos soldados quem era Jesus através de um beijo. Jesus é preso, é levado à presença de Caifás e seu genro Anás, sumos pontífices dos fariseus, líderes daquele povo religioso, líderes da parte religiosa daquele povo judeu. E depois disso Jesus é encaminhado a Pilatos, porque os judeus queriam que a morte de Jesus fosse decretada, mas eles não podiam condenar a morte, porque senão os romanos iam dizer que o povo estava fazendo uma rebelião. Eles não tinham mais esse direito de condenar a morte por conta das suas questões religiosas. E eles enviam então Jesus até Pôncio Pilatos. E lá quando Jesus entra na presença de Pilatos, Pilatos já pergunta a Jesus primeiramente: tu és o rei dos judeus? Porque assim haviam dito para ele, que Jesus se autoproclamava o rei daquele povo. E aí Jesus já começa aquele diálogo, né? Isso é tu que o dizes ou disseram para você que eu sou? E aí Pilatos pergunta: mas então tu és rei? E Jesus responde: meu reino não é desse mundo. Do contrário, se fosse, meus servos pelejariam contra ti e não me deixariam ser entregue em tuas mãos. Notem bem a situação daquela hora, a situação de pressão psicológica que Jesus estava passando naquele momento. Qualquer um de nós aqui ia estar sentindo um medo absurdo, porque ele estava ali na frente do homem que poderia condená-lo à morte, como de fato fez, como poderia também libertá-lo. Jesus ali, de repente, seria muito mais fácil Jesus negar aquelas acusações e dizer: eu nunca falei isso, tá? Eu nunca disse que eu sou rei de nada, eu só estava ali, tranquilamente ali pregando a palavra de Deus, não ofendia ninguém, só tentei fazer o bem para os outros. Podia ter se defendido, mas ele sabia que naquele momento se defender seria negar toda a natureza da sua alma. E Jesus então diz: meu reino não é desse mundo. Porque o reino de Jesus, o reino que Jesus está implementando na terra, ainda não é desse mundo. Porque dentro de nós, interiormente, nós ainda não implementamos o reino de Deus, o reino de Jesus nos nossos corações. Então naquele momento Jesus firma a sua fé, firma a sua convicção de que ele era um rei, sim, um rei do amor, o mestre do amor, mas que esse amor ainda não estava e ainda não está implantado nesse mundo. Ainda falta muita coisa ainda, a gente tem uma caminhada para fazer. Por mais que a gente viva escutando que o planeta está se transformando, está passando por um mundo de regeneração, está deixando de ser provas e expiações, que a gente está cada vez mais nos depurando, nos preparando para adentrar essa nova era, nesse reino que vai ser o bem sendo maior do que o mal, mas o mal ainda vai existir. Mas ainda assim, quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que ainda temos alguns ajustes a fazer, alguns passos da caminhada a percorrer, alguns degraus a subir nessa escada evolutiva, para que nós realmente possamos dizer que o reino de amor já vive dentro de nós. Para que nós possamos realmente dizer que nós somos sim servos da seara de Jesus. Para que nós possamos dizer que nós seguimos a Deus firmemente. Para que nós possamos realmente dizer que amamos ao próximo como a nós mesmos. E aí é um ponto importante: amar ao próximo como a si mesmo. Construir esse reino de Deus através do amor ao próximo.
como a mim mesmo. A gente já parou para pensar alguma vez aí no nosso dia a dia, na correria da vida que nós temos? E eu sei que ela é corrida para mim também, é corrida para vocês, é corrida para todos nós. Mas será que a gente já parou para analisar se nós realmente nos amamos? Se eu faço o bem para mim? Se eu realmente faço aquilo que é melhor para mim? Ou será que eu ainda vivo debaixo de pressões de outras pessoas, pressões da sociedade, e aí meu trabalho me pressiona, na faculdade, como no meu caso, me pressiona, em casa, minha família me pressiona, e aí eu vou vivendo a vida que os outros querem que eu viva, e não a vida que eu realmente preciso viver, e não a vida que eu realmente tenho que conquistar e trazer para mim. E aí eu vou vivendo aquilo que os outros vão me determinando, eu vou sendo guiado, viro massa de manobra, né, como nós dizemos, porque os outros vão me manobrando, vão me moldando, e eu vou permitindo isso. E eu vou perdendo a minha individualidade. E eu vou esquecendo que eu sou de verdade. Eu vou esquecendo de me conhecer, de buscar dentro de mim os mecanismos necessários para a implementação desse reino de Deus, para a implementação desse reino de amor, que só depende de mim. Está lá a pergunta, se eu não me engano, 728 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estiver errado. Por que o mal ainda sobrepõe ao bem? Porque os maus são desinibidos em fazer o mal, e os bons são tímidos em fazer o bem. No dia em que os bons quiserem, os Espíritos complementam a resposta a Kardec, no dia em que os bons quiserem, eles se sobressairão. Ou seja, os Espíritos já dizem, nós ainda não queremos efetivamente. Nós ainda não buscamos no nosso dia a dia sobrepor a esse mal que ainda domina esse mundo em muitas oportunidades. Nós ainda não buscamos isso para a nossa vida. A gente ainda acorda de manhã e tem vontade de nem levantar da cama, já acorda de mau humor, né? Muitas pessoas acordam assim de mau humor, às vezes a gente acorda, você dá bom dia à pessoa, ela quer te dar uma mordida, sei lá, não é? Quer te xingar, quer dizer um palavrão para você, porque ela não está, você fala bom dia, aí a pessoa olha para você, falei bom dia, tá, bom dia, bom dia, bom dia, a pessoa te responde com impaciência terrível, porque a vontade dela era nem levantar da cama, era nem despertar. Nós não andamos na rua, e a situação mais constrangedora para mim é elevador, né? Quem nunca fica constrangido quando está no elevador com pessoas que não conhece, e você fica sem saber o que falar para aquelas pessoas, o que responder. É simples, seja educado, diga bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, e a gente não consegue fazer isso. Não consegue olhar para o outro, encarar o outro e dizer bom dia. Ah, mas eu não conheço ele, se eu olhar para ele, o que ele vai pensar de mim? Tenho certeza que o outro vai pensar que você é uma pessoa muito educada, por olhar e dizer bom dia. Nosso local de trabalho, né, naquela hora do café ali, o que tem de fofoca ali naqueles ambientes, pessoas falando mal uma das outras, e depois se encontra no corredor, abraço, parece que é amigo de infância, mas há 5 minutos estava falando mal do outro. Há 5 minutos estava dizendo que o outro não vale nada. E assim a gente vai vivendo a nossa vida, compartilhando dessas opiniões dos outros, compartilhando dessa energia, compartilhando dessa vibração, compartilhando esse lixo mental que vai se formando. E aí a gente vai só acumulando lixo na nossa vida. Em vez de a gente jogar o lixo fora, reciclar o nosso lixo interno, o nosso lixo mental, o nosso lixo sentimental, o quanto que a gente carrega de lixo em forma de sentimento. O quanto que os nossos sentimentos estão totalmente deteriorados. Quantos de nós já não tem mais condição, ou pelo menos pensam que não tem mais condição de amar, porque sofreram desilusões amorosas, porque dentro da família em algum momento foram incompreendidos, não receberam aquilo que imaginavam que deveriam receber dentro da família, ou no seu círculo de amigos. Quantos de nós passam por essas situações? Quantos de nós vão sobrevivendo na sua vida, ao invés de irem vivendo a sua vida? Quantos de nós passam por essas dificuldades? Que são dificuldades complicadíssimas, eu sei que são, tem que se superar. Às vezes a gente está aqui, está falando, e a impressão que dá é que eu não tenho nenhum problema. Eu tenho também, claro que tenho, todos nós temos. Mas é necessário que a gente comece a tentar mudar pelo menos. Ontem, durante um estudo de mocidade, a gente falava sobre exemplos, né? E aí um dos jovens veio dizer que
que era muito difícil ser bom, se autoconhecer, porque não tinha um manual, não tinha uma cartilha. Eu falei assim, como não tem? Claro que tem manual, claro que tem cartilha. Jesus está aí, deixou o exemplo, deixou o manual escrito, deixou a cartilha para nós. Quer um exemplo ainda mais prático para se autoconhecer? Vai lá no Livro dos Espíritos, leia lá a mensagem de Santo Agostinho sobre o autoconhecimento. Fazei o que eu fazia durante todos os dias em que estive na Terra. Ao final de cada dia, eu relembrava o que eu tinha feito de bom e o que eu tinha feito de ruim, a fim de corrigir aquilo que eu tinha feito de ruim e de melhorar ainda mais o que eu havia feito de bom. Então temos inúmeros manuais aí para seguir. E aí esse jovem me respondeu, mas você está falando de Jesus. Jesus está tão distante, é tão difícil, Jesus é impossível eu agora ser como Jesus. Eu falei, é impossível eu agora ser como muita gente que eu gostaria de ser, que eu admiro que eu gostaria de ser. Mas eu tenho que tentar, eu tenho que partir de um ponto, de um princípio. Eu tenho que chegar em algum momento da minha vida e pensar, não está bom, eu preciso melhorar. A partir desse momento eu já melhorei? Eu já fiquei perfeito? É claro que não. De maneira alguma eu melhorei e fiquei perfeito a partir desse momento. Mas é nesse momento em que eu começo a criar uma atmosfera positiva para mim. Obrigado. É que eu começo a criar uma atmosfera positiva para mim. É nesse momento em que minha casa mental começa a ser modificada. E que minha vida começa a se impulsionar. Eu disse mais até para ele. Falei, você está esquecendo que nós já estudamos aqui que Jesus foi criado simples e ignorante como cada um de nós. Ele não teve privilégios. Se hoje ele está num patamar mais elevado, se hoje ele já alcançou a perfeição relativa, é o governador espiritual do planeta Terra, alguns dizem que é o governador da galáxia inteira, dessa galáxia conhecida toda, é Jesus e tudo mais. Se hoje ele chegou num nível que nós não temos a menor noção de quem ele seja, e realmente não temos, não conhecemos a Jesus, não conheço nem a mim mesmo, como é que eu vou conhecer a Jesus? Mas ele também foi criado simples e ignorante. Isso aconteceu pelo próprio esforço dele, pela própria vontade de se melhorar e de ser uma pessoa melhor no seu dia a dia. Também houve um momento em que Jesus pensou, não está bom para mim, eu preciso melhorar, eu preciso progredir, eu preciso evoluir. E a partir desse momento ele passou a ser uma pessoa perfeita? Lógico que não. Eu tenho certeza que depois em que ele deu esse start para mudar, para ser melhor, ele errou inúmeras outras vezes. Ele teve que reencarnar várias outras vezes, tentou, caiu, levantou, continuou a caminhada, mas um dia ele chegou lá, um dia ele alcançou o nível em que ele se encontra hoje. Então para nós também é possível alcançar esse nível em que Jesus se encontra hoje. Mas realmente não vai ser do dia para a noite. Realmente não vai ser amanhã, não vai ser hoje. Sair da reunião, sair aqui da casa espírita, pronto, agora eu sou perfeito. Eu sou Jesus. Sair aqui da casa espírita, já posso encontrar com o primeiro paralítico na rua e mandar ele levantar e andar. Claro que não, vão me chamar de louco. Imagina se a gente sair daqui agora e resolver pegar um monte de terra na rua, cuspir nela e ficar passando no olho, agora cego, enxerga, lava lá e enxerga. Provavelmente vão nos prender, vão dizer que a gente está agredindo um deficiente visual aí na rua. Porque nós ainda não temos esse conhecimento, não temos ainda esse entendimento, não temos ainda essa capacidade de ação. Mas todos nós teremos um dia, a partir do momento em que nós efetivamente quisermos melhorar na nossa vida. A partir do momento em que nós realmente quisermos fazer a diferença positiva na nossa vida, nós começaremos então a caminhar rumo à evolução de maneira mais segura, de maneira mais correta, de maneira mais concreta. Porque é lógico, todos nós já caminhamos muito. Todos nós aqui já fomos muito piores do que somos hoje. Essa é a verdade. Há um tempo atrás, nós que estamos aqui achávamos que era lícito tirar a vida de uma outra pessoa se eu me sentisse ofendido por ela. Era o que se chamava, a lei me facultava esse direito. Era a livre defesa da honra. Eu ia lá, convocava a pessoa para um duelo, ou ia lá e matava mesmo na traição, e me sentia justificado por aquilo. Hoje, nós já não acreditamos mais nisso. Hoje para nós já é inconcebível esse tipo de atitude. Hoje para nós já é inconcebível matar até mesmo um animal irracional, como dizem. Para nós já é inconcebível isso. Ou pelo menos se não é, deveria ser já.
inconcebível esse tipo de atitude. Mas para nós um dia foi lícito agir dessa maneira. Um dia para nós foi lícito acusar, prender, matar o outro, porque congregava uma fé religiosa diferente da minha. Nós já passamos por esse estágio. Hoje em dia é o contrário, né? Nós aqui, que resolvemos abraçar a doutrina espírita, muitas vezes nós sofremos esse tipo de preconceito, sofremos esse tipo de perseguição, sofremos esse tipo de incompreensão. Não porque somos bonzinhos e os outros são maus, não. Nós também devemos, né? A gente tem nossas dívidas a pagar e tudo mais. Mas hoje em dia, justamente porque provavelmente em outras vidas nós fomos muito incisivos e não quisemos compreender o outro, hoje em dia muitas pessoas não nos compreendem. É uma maneira de resgatar um pouco desse karma que nós temos que resgatar. Mas é necessário, gente, no nosso dia a dia, buscar esse autoconhecimento, buscar essa implementação do reino de Deus na nossa vida, para que nós tenhamos realmente condições de contribuir com essa obra. A verdade é que nós somos ainda muito imediatistas. A verdade é que eu quero tudo para ontem. Então, se eu resolvi ser melhor, se eu resolvisse melhorar, eu quero ser perfeito ontem. Eu não quero ser perfeito amanhã. Eu não quero atingir o nível de Jesus amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos. Não. Eu quero hoje, eu quero agora. E as coisas não são assim. Não podem funcionar dessa maneira. Não tem que funcionar dessa maneira. Porque tudo há seu tempo. Não é isso que a gente sempre ouve também? Tudo tem um tempo certo de acontecer. A evolução também virá no tempo certo de acontecer. Mas Alex, quanto tempo é esse tempo? Né? Quanto que é isso? Dá para mensurar isso? Claro que não. Não dá, porque isso depende única e exclusivamente de cada um de nós. É um esforço individual. Embora a nossa caminhada nessa terra seja uma caminhada coletiva, porque nós caminhamos ao lado de outras pessoas, nós estamos sempre cercados de gente. Mesmo que a gente queira estar sozinho, estamos cercados de pessoas. Porque os amigos do lado espiritual, ou aqueles que não têm muita simpatia por nós, não nos abandonam nunca, estão sempre perto da gente. Então dizer que a gente está sozinho aqui, nunca estamos. Estamos sempre cercados de muitas pessoas. Então é uma caminhada coletiva. Porque a minha atitude, a minha ação influencia do outro. Aquilo que eu faço no meu dia a dia vai diretamente influenciar aquele que caminha ao meu lado. Aquilo que eu faço, de bom ou de ruim, influencia o irmão desencarnado que me acompanha, influencia o familiar que está comigo ali na minha casa, influencia meu colega no trabalho, na faculdade, na casa espírita, em qualquer ciclo social que eu viva. Então é necessário eu ponderar as minhas atitudes, eu pensar bem naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, porque vai influenciar diretamente o outro. Aí alguém pode pensar assim: Alex, eu não influencio ninguém nenhum. Estou aqui, quietinho aqui no meu canto aqui. Não é, eu sou uma pessoa tão comum. Você que pensa, você que se engana. Por menor que nós achemos que somos, nós sempre influenciaremos outras pessoas de alguma maneira. E aí eu preciso ter esse pensamento na minha cabeça. De que maneira eu quero influenciar o outro? De uma maneira positiva ou de uma maneira negativa? De que maneira? Qual é o exemplo que eu quero dar para o outro? Nossa, mas eu não sirvo de exemplo para ninguém. Realmente eu não servo, mas as pessoas querem pegar assim mesmo. Eu não sirvo de exemplo para ninguém, mas algumas pessoas acham que sim, e querem seguir o exemplo. Isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente assume posições de liderança que são naturais. E as pessoas vão nos olhar diferente. Às vezes vai ter alguém, quando a gente menos espera, que está observando o nosso trabalho. A gente está lá no canto, lá quietinho, trabalhando tranquilamente, mas sempre tem alguém observando. Seja ele encarnado ou desencarnado. E aí, qual é a informação que eu quero passar para essa pessoa que está me observando? O que eu quero mostrar de mim para essa pessoa? O que eu quero mostrar para essa pessoa no meu dia a dia? Será que eu realmente estou passando boas informações para essa pessoa? Bons exemplos para quem me observa, para quem me acompanha? Eu falo muito do desencarnado, porque esse é um que a maioria de nós não vê, a maioria de nós não tem aí uma evidência desenvolvida, não vê, mas está com a gente o tempo todo. Ele nos vê.
Eles nos veem. Nós não vemos, mas eles nos veem. E aí é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente tem que se vigiar mais ainda. Porque eu tenho que dar exemplo para alguém que eu nem sei se está ali realmente. É a minha fé que me diz que está ali, já que eu não tenho uma evidência desenvolvida. É a minha fé que me diz que está ali. É a minha fé na doutrina espírita que diz que no mínimo eu tenho um anjo guardião e um espírito obsessor me acompanhando. No mínimo 2. É muito mais, tá, gente? Tanto de protetores quanto de obsessores. Mas no mínimo 2 nós temos. Cada um de nós tem. E aí? Para quem que eu estou dando mais ouvido? Para aquele que quer me atrapalhar um pouco na minha caminhada, que tenta me atrapalhar? Ou para quem quer me ajudar? Para quem está ali o tempo todo sofrendo no meu ouvido? Alex, não faça isso, seja mais paciente, seja mais caridoso. Procura ajudar, procura ouvir, procura entender. Você já sabe o que é o certo a fazer, né? Você já sabe o que a doutrina espírita diz, o que o Evangelho te diz, o que Jesus diz sobre isso? Ou será que eu estou dando ouvido para aquele que fica assim, não, Alex, é olho por olho, dente por dente. Te ofendeu, vai lá e ofende na mesma moeda. Bateu, levou. Não leva desaforo para casa não, Alex. Você não está aqui para isso não. E como nós agimos às vezes por uma impulsividade que é aumentada, é multiplicada por conta dessas influenciações que nós sofremos e nem percebemos. Porque a gente tem muito disso. Não, bateu, levou. Não quero saber. O outro não pode ficar sem resposta. E a gente não sabe muitas vezes relevar, tentar compreender que às vezes o outro está passando por um problema complicado, está passando por uma dificuldade. Não, mas a dificuldade dele, Alex, é dele, não tem nada a ver com isso, ele não tem o direito de vir aqui me tratar mal, me tratar dessa maneira. Porque eu não tenho nada a ver com a dificuldade dele, eu nem conheço ele direito, como é que ele fala assim comigo? A gente não tem essa paciência de tentar relevar esses momentos. Porque às vezes aquela pessoa que te tratou mal no primeiro momento é uma pessoa boa. É uma pessoa boa de se conviver, mas naquele dia, naquela hora, ela passava por um desequilíbrio momentâneo. E aí perde-se a oportunidade de criar um relacionamento, um laço afetivo com uma pessoa boa, porque nós não soubemos compreender naquele momento. Porque nós não soubemos aceitar que naquela hora aquela pessoa passava por aquele desequilíbrio. Isso me lembra bem uma história que conta Divaldo Franco, numa de suas palestras, em que certa vez ele estava no aeroporto de Salvador, embarcando para São Paulo. Ele ia fazer uma palestra em São Paulo. 5 horas da manhã, está ele lá no aeroporto. E ele conta que ele sempre acorda rindo, ele sempre acorda feliz, embora durma lá 2 horas e meia, 3 horas por noite, por conta do trabalho que faz. Mas ele conta que está sempre muito bem-humorado. Ele estava de manhã no aeroporto, na fila do embarque, sorrindo. E aí, de repente, ele viu que tinha um homem que olhava fixamente para ele, com uma cara bem emburrada, assim, né? E Divaldo olhou para ele e sorriu. E aquele homem veio na direção dele e falou assim: o senhor está rindo de mim ou está sorrindo para mim? E aí Divaldo disse que na hora pensou assim: ai meu Deus, né? Mais um dia, né? Vamos lá para a cruz de hoje. Pensou assim: vamos lá carregar a cruz de hoje. E ele falou assim: eu não estou rindo nem para você e nem de você. Mas como não? O senhor está olhando na minha direção. Ele: isso é impossível. Então como assim impossível? Porque eu sou cego. Divaldo falou para ele que era cego. E aquele homem passava a mão assim na frente do rosto dele e ele diz que ele ficou ali, bem cego, olhando para frente. Bem cego. E aí as pessoas na fila começaram a rir, porque elas já tinham percebido que Divaldo não era cego. Mas aquele homem ainda não tinha percebido. E aquele homem: então o senhor me desculpa, não sei o que. E aí Divaldo falou para ele: não, tudo bem, tranquilo. Daqui a pouco aquele homem falou assim: não, peraí, eu conheço essa voz. O senhor não é o Divaldo Franco, que tem um programa de rádio aqui? E ele falou assim: sou eu sim. Aí ele falou assim: então o senhor não é cego nada, eu já vi sua palestra, eu sei muito bem quem é o senhor. E aí ele falou assim: sou cego sim, meu amigo, sou cego à estupidez humana. Sou cego. Eu sou cego contra aqueles que querem me caluniar ou querem estragar o meu dia com o seu mau humor. Para esse eu sou sempre cego, a isso eu sou sempre cego. E não sei o quê. E aquele homem começou a conversar com o Divaldo e falar com ele: não, eu estou passando por um problema tão complicado, só me desculpe. E Divaldo foi conversando com ele: mas problemas todos nós temos, meu amigo. Isso não te dá o direito de tratar o outro dessa maneira, de descarregar o seu problema nos outros. E Divaldo foi conversando com ele durante a viagem. Quando eles chegaram em São Paulo, aquele homem estava mais tranquilo. Então são maneiras de lidar com essa situação. Naquele momento, Divaldo conta na palestra também,
que ele preferiu ser cego do que levar um tapa na cara. Então ele preferiu se fingir de cego naquele momento. Seria bom que nós às vezes também fôssemos um pouco cegos, surdos e mudos. Não prestássemos atenção nesses ataques que são lançados contra nós muitas vezes, às vezes por culpa nossa mesmo, um mau comportamento nosso que gerou uma reação negativa no outro. E a gente ainda se acha no direito de responder ao outro, sendo que muitas vezes fui eu que provoquei aquela condição negativa do outro. Quantas vezes isso já não acontece? Quantas vezes a gente não... Às vezes passa por situações na rua mesmo, nos lugares em que a gente se encontra, em que a gente incomoda as outras pessoas. Ou vai dizer que não incomoda às vezes uma pessoa do seu lado falando no telefone, ela fala alto para todo mundo ouvir, conta a vida dela para todo mundo sabe. Olha, você vai lá em casa, você vai lá debaixo do tapete da entrada e pega a chave que está lá embaixo do tapete da entrada. Tá, você entra lá e pega lá o da cômoda no meu quarto, o ladrão agradece. Ele não precisa nem ter trabalho de arrombar, ele já sabe onde ir direitinho. Não vai nem desarrumar a sua casa. É bom que o ladrão não precisa nem revistar a sua casa, ele já sabe onde vai. Sabe onde está o dinheiro, sabe onde está a chave. Às vezes eu penso que nós deveríamos, por exemplo, falar no telefone com educação, é seguir o exemplo dos adolescentes, né? Quando estão falando no telefone, quando estão contando alguma coisa que não querem que ninguém mais ouça, quando estão namorando no telefone, o pai e a mãe passam perto o tempo todo, tentando ouvir, mas ninguém ouve nada, é só sussurros. Mas um entende o outro. Um com certeza está entendendo o que o outro está falando, eles têm uma linguagem própria para isso. O pai e a mãe sentam do lado no sofá e está lá a filha ou o filho falando no telefone com o namorado, com a namorada, e o pai e a mãe não conseguem ouvir nada do que está acontecendo ali. Mas eles se ouvem, eles se compreendem, com certeza que está acontecendo uma conversa ali. Seria uma maneira ser um pouco mais educado ao falar ao telefone, ser um pouco mais educado ao andar pela rua, porque muitas vezes, com essas atitudes que nós não percebemos, de má educação mesmo, de descuido nosso, de desatenção, nós recebemos dardos mentais negativos que nem percebemos. Imagina, você está num lugar, está falando alto ao telefone, está incomodando uma série de pessoas ali ao redor, está todo mundo pensando mal de você. Nossa, mas como é inconveniente. Nossa, não fala baixo nesse telefone, que coisa horrorosa. Olha só a energia negativa sendo emanada na sua direção por várias pessoas. Isso também pode ser um processo obsessivo. É a obsessão de encarnado para encarnado, de encarnados que nem se conhecem, mas que acontece. Justamente porque nós não nos vigiamos nas nossas atitudes mínimas do dia a dia, atitudes básicas do dia a dia. Então, quando entrar no elevador com alguém, dê bom dia. Às vezes você não dá bom dia, o outro também não te deu bom dia, mas ele pensa, olha que mal educado, está no elevador comigo e nem falou comigo, nem me deu bom dia. Olha só que pessoa mal educada, gente. Isso deve ser uma pessoa terrível. Olha só, ele não se deu conta que ele também não falou com você. O outro não se deu conta que ele também não te dirigiu um bom dia. Mas ele está ali, emanando aquela energia negativa naquele momento, dizendo que o culpado é você, porque não falou com ele primeiro. Porque também o outro não dá o braço a torcer. Nós não gostamos de dar o braço a torcer, de admitir que o outro está certo e que eu estou errado muitas vezes. Isso nos incomoda em muitos pontos. Então são todos esses detalhes e atitudes que a gente tem que tomar no nosso dia a dia para realmente implementar esse reino de Deus na nossa vida. Implementar esse reino da qual Jesus falou, que não é desse mundo, na nossa vida. Porque tem uma música espírita, que eu particularmente gosto muito, já de muito tempo, que é o Jovem Espírita. E tem um trecho da música que diz que o jovem espírita, ele está no mundo, mas ele é diferente, tem que ser diferente. Estar no mundo, mas ser diferente. Esse é um ponto que a gente tem que refletir. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Jesus, de amor, não é desse mundo. Por mais que eu implante esse reino de Jesus no meu coração, e esse reino não seja desse mundo, eu vivo nesse mundo. Não tem como eu fugir disso. Eu estou aqui no dia a dia desse mundo. Então eu tenho que aprender a conviver com esse mundo, com as dificuldades que esse mundo coloca na minha vida todos os dias. Com todas aquelas situações difíceis de lidar que eu passo no meu dia a dia, eu tenho que aprender a conviver com isso. Implantar o reino de Deus é isso.
E vai chegar um momento em que eu estarei nesse mundo, mas eu não serei dele. Eu serei do mundo de Deus, do reino de amor. Eu vou caminhar sobre a terra, vou ver situações difíceis, eu vou ajudar nessas situações complicadas, mas eu não farei parte delas. Eu não serei agente provocador dessas situações complicadas. Eu não provocarei mais o escândalo. Eu não farei mais parte daquela máxima de Jesus: o escândalo é necessário, mas ai daquele que o provocar. O escândalo é necessário para a mudança de atitude na nossa vida. Mas todos nós seremos sim convocados a prestar contas, seremos convocados a prestar contas do escândalo que nós provocarmos. Todos nós seremos convocados a prestar contas das nossas atitudes no dia a dia. Ah, é para Deus? É o juízo final? Deus vai aparecer na minha frente, abrir um livro enorme e vai começar a listar os meus erros? É claro que não. Deus não está aí para isso não, gente. Ele não faz a menor questão de fazer isso, ele não tem a menor vontade de agir dessa maneira. Há um juiz muito mais implacável do que Deus, que vai nos prestar conta um dia: a nossa consciência. Um dia a nossa consciência vai nos cobrar tudo aquilo que a gente deveria ter feito e não fez. Todo o conhecimento que a gente adquiriu não fez. Um dia minha consciência vai virar para mim e falar assim: Alex, você está fazendo essa coisa errada aí? Você já é coordenador de mocidade há quanto tempo, Alex? Você dá palestra há quanto tempo? Quantas palestras você já fez ao longo da sua vida, Alex? E continua fazendo essa mesma coisa errada aí. Continua fazendo essa mesma besteira aí. Vai chegar para uma outra pessoa, você está lá na casa espírita, está estudando, vai na reunião pública, vai lá no Lar Francisco de Assis, passa pelo tratamento de segunda-feira no Lar Francisco de Assis. Mas de que adianta esse tratamento? Se eles te limpam lá e quando você sai você se suja todo de novo. De que adianta? Está fazendo o médium perder tempo. Está tirando vaga de outro que de repente ia aproveitar muito mais do que você. E isso não é crueldade não, gente. É realidade. É realidade. Muitas vezes é o que a gente faz. Vem, passa por um tratamento espiritual, ou vai ali no passe no final da palestra, toma um passe. O médium se dispõe a doar a energia dele para fazer essa limpeza, essa transfusão de energia que todos nós passamos quando entramos na sala de passe. E não adianta de nada. Porque quando a gente sai daqui, a gente continua incorrendo nos mesmos equívocos que já vemos incorrendo há muito tempo. Quando nós saímos daqui, nós continuamos com as mesmas atitudes equivocadas. Simplesmente porque nós não nos educamos. Não educamos o nosso ser. Eu tenho um amigo muito querido que ele sempre fala isso comigo: Alex, essa questão, tem que arrancar o homem velho da gente. Esse homem velho tem que ser arrancado de nós. Ele sempre fala: isso é impossível. Eu não tenho como arrancar o homem velho de mim, porque esse homem velho sou eu. Eu sou esse homem velho. Eu não tenho como me arrancar de mim. Agora, eu tenho como educar esse homem velho. Eu tenho como renovar esse homem que ainda há em mim. Eu tenho como renovar esse espírito que há em mim e que precisa de educação. Que precisa aprender regras básicas de boa convivência, para que ele possa conviver bem consigo e com os outros. Nós precisamos, às vezes, isso, aprender regras básicas de boa convivência, para conviver bem com as pessoas. Começar essa transformação. Mas isso não pode ser de fora para dentro. Se eu tento só por fora, por dentro eu sou um poço de ignorância, eu sou um poço de impaciência, eu sou um poço de egoísmo, mas por fora eu sorrio e finjo que trato bem a todas as pessoas. Não vai dar certo, porque vai chegar o dia, e não demora muito a chegar não, tá, gente? É rápido, em que eu vou mostrar como eu sou realmente. Em que vai ter uma situação em que eu não vou saber lidar com aquela situação e eu vou colocar para fora todas essas cargas negativas que eu trago dentro de mim. Agora, se eu me admito como um ser ainda imperfeito, em processo de melhoramento, que precisa melhorar, que precisa ser melhor a cada dia, eu começo uma transformação lenta e gradual dentro de mim. Eu começo a me transformar, bem devagar, e eu vou criando essa atmosfera de mudança em mim. Se eu admito que vai ter dias em que eu vou entrar no elevador e vou dizer bom dia, vai ter outros dias que eu não vou ter a menor vontade de dizer bom dia para quem quer que seja naquele elevador.
Se eu admito que vai ter dias em que eu vou chegar lá no meu trabalho e tá aquela rodinha lá de fofoca, eu vou chegar, parar e falar assim, não, vou me afastar porque eu não quero participar disso. Mas também vai ter dias em que infelizmente eu ainda vou participar um pouco daquilo, mas que eu não quero mais participar daquilo. Então a gente vai admitindo nossos defeitos, tentando corrigir esses defeitos e também começa a querer admitir as qualidades que nós já trazemos. Porque todos nós aqui temos inúmeros defeitos, é lógico que temos, mas também temos infinitas qualidades, infinitas possibilidades de fazer o bem. Como diz lá no Livro dos Espíritos, no dia em que nós quisermos, nós começaremos a mostrar essas qualidades. Porque todos nós aqui temos infinitas capacidades de fazer o bem, de contribuir das mais diversas maneiras. Nenhum de nós aqui é incapaz de nada não, gente. Todos nós aqui podemos sim sermos melhores, fazermos melhor. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criados por Deus. Então eu posso dizer que a energia criadora de Deus flui através do meu corpo, flui através de mim. Eu, espírito, sou uma partícula de Deus. Para cada um de nós, Deus doou seu tempo, doou sua energia, doou seu amor na nossa criação. Isso não é pouca coisa não, gente. É dizer que o Criador do universo, em algum momento, se dignou a me criar. E que continua acompanhando a minha evolução todos os dias. Que continua caminhando comigo a todo momento. Me ajudando, me dando mecanismos para ser cada vez melhor, para aprender cada vez mais. Então é necessário pensar nisso também. Que eu já caminhei muito, já melhorei muito. Tenho muito ainda que melhorar. Tenho. Mas eu também já caminhei bastante. E o que eu aprendi até hoje, o que eu angariei para a minha vida até hoje, é mais do que suficiente para começar a contribuir com a obra de Deus de alguma maneira. É mais do que o suficiente para eu já começar a contribuir com a minha transformação moral. E contribuindo com a minha transformação, eu acabo contribuindo também com a transformação das pessoas ao meu redor. Eu acabo ajudando também, através do meu exemplo, as pessoas que estão ao meu redor a de repente querem ter uma vida melhor, a buscarem novas situações para a sua vida, a compreenderem que a vida vai muito além daquilo que os olhos podem ver. A nossa realidade é muito maior do que essa que nós vemos aqui. Mesmo aqueles que têm o dom da vidência, têm essa mediunidade desenvolvida, conseguem ver com clareza o plano espiritual, ainda assim eu digo para esses, a realidade ainda é muito maior do que os seus olhos te mostram, mesmo no plano espiritual. A realidade do amor de Deus é infinita. Nunca vai se extinguir. A chama do amor de Deus é uma chama que nunca se apaga na nossa vida. Agora, eu preciso transformar essa chama em fogueira. Eu preciso transformar essa pequena chama do amor de Deus na minha vida numa fogueira de amor que vai me consumir inteiro e que vai me ajudar a sair dali um ser muito melhor do que eu entrei. É isso que Deus espera de nós. Que a cada dia eu seja um ser muito melhor do que eu tenho sido. Que a cada dia eu tente cada vez mais colaborar. E à medida que quanto mais eu tento, mais eu consigo também. É treinamento diário, gente. Não tem jeito. É treinamento diário. É como alguém que tem que estudar matemática. Matemática é um treinamento diário. A pessoa detesta matemática, aí não estuda matemática, nunca vai aprender. Porque não treina. É treinamento diário para desenvolver o cérebro, aqueles cálculos e tudo mais. Ou alguém que quer cuidar da saúde, quer ir para uma academia de ginástica. O primeiro dia, gente, é horrível. Eu sei que eu já passei por isso. No dia que você sai de lá, não consegue nem andar. Você olha para trás e fala assim, eu nunca mais eu volto nessa porcaria. Que eu fico dando meu dinheiro aqui para ficar sentindo dor aqui. Isso é o primeiro dia. Com o tempo a gente vai se acostumando àquela carga de exercício. Com o tempo a gente vai se acostumando àquela rotina. E um dia aquilo para nós é totalmente natural. É prazeroso até. Se exercitar se torna uma coisa prazerosa. Assim também é fazer o bem. No início é difícil. Porque nossos sentimentos de amor ainda estão muito enferrujados. A gente precisa começar a botar um pouquinho de óleo ali e começar a desenferrujar esses sentimentos. As portas do nosso coração, as dobradiças,
não estão abrindo, porque elas estão cheias de ferrugem. Então eu tenho que começar a consertar essas dobradiças. Eu tenho que começar a ver por que eu boto a chave ali. Por que Jesus às vezes bota a chave, tenta girar e não consegue abrir. Tem algum problema na fechadura. Eu preciso então também olhar para essa fechadura. Mas isso leva tempo. É investimento diário nessa mudança. É investimento diário na renovação das nossas atitudes no bem. Não adianta, gente, eu querer fazer nada muito rápido. Nada no bem, no amor, vem com muita velocidade. É tudo muito devagar, muito gradativo. O mal é diferente, o mal salta aos meus olhos. Se eu não quiser ver o mal, pensar o mal ou falar o mal, ele vai dar um jeito de se fazer presente na minha vida. Ele vai se mostrar para mim de alguma maneira. Não tem jeito. Eu vou chegar em casa, vou ligar a televisão, vou ver o jornal, o mal vai estar lá. Se eu sair daqui, do Lar Francisco de Assis, daqui a pouco eu posso ver uma situação em que eu vejo o mal ali. O bem é muito mais delicado. É muito mais educado. Ele chega aos poucos. Espera que a gente permita que eles façam parte da nossa vida. É assim que Jesus age conosco. É devagar. Vem como ovelha no meio de lobos. Não é assim que Jesus falou para os seus apóstolos? Ei que vos envio como ovelhas no meio de lobos. É isso. Não é um lobo no meio de ovelhas, não. Ovelha no meio de lobo. Ou seja, um ser dócil no meio de seres ferozes. Para que a docilidade daquele ser transformasse a ferocidade dos outros. E assim eles fossem transformando aquele ambiente. Através do amor, através da doçura, através da afabilidade. É sempre bom a gente lembrar que ser mais afável, depois de Jesus, logicamente, com Maria, que ser mais afável passou sobre a terra do que Francisco de Assis, o irmão Sol, um homem que chamava as pedras de irmãs, porque entendia que aquelas pedras, sendo também feitas por Deus, e ele sendo feito por Deus, então aquela pedra era irmã dele. Dava bom dia ao irmão Sol, boa noite à irmã Lua, bom dia, irmão Lobo, irmão Formiga. Francisco de Assis, doce no seu falar, no seu tratar com as pessoas. E não tinha conhecimento que a doutrina espírita trouxe para nós hoje. Hoje em dia a gente entende, estudando a doutrina espírita, que nós passamos até chegar a esse ponto aqui, por diferentes estágios de matéria, da natureza. Nós já passamos nosso fluido, aquele que nos constitui. Já passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegar agora ao reino nominal. E dentro do reino nominal já está evoluindo há muito tempo. Francisco de Assis não tinha nenhum desse conhecimento. Não sabia de nada disso. Ele trazia um conhecimento inato dentro de si. De que aquele ser, naquele momento no estágio mineral, era também um irmão seu, porque era criatura de Deus, havia sido criado por Deus. E assim ele viveu a sua vida, espalhando o amor por onde passou. Foi agraciado, né, podemos dizer assim, com os estigmas, as chagas de Cristo. Teve todas as chagas de Cristo, ele também teve. E foi desencarnar justamente através do último estigma, né? Quando se abriu a ferida no seu coração. Francisco de Assis, que muitos dizem que era a reencarnação de João Evangelista, que segundo dizem era um dos apóstolos mais dóceis que havia. Criado ao lado de Jesus desde a adolescência, novo, o apóstolo mais novo de Jesus, tão dócil e tão amável, que Jesus deu Maria, deu a sua mãe, para que ficasse com ele, para que ele tomasse conta dela depois do seu desencarne. Então um homem assim que veio espalhando o amor. Um homem que certa vez, antes da sua conversão, antes da sua mudança de atitudes, Francisco de Assis era um jovem que dizia que a guerra era linda, era influenciado por isso. O sonho dele era lutar nas cruzadas em Jerusalém contra os muçulmanos. Antes de sua conversão ele nunca realizou esse sonho. Mas depois de sua conversão ele conseguiu, ele foi a Jerusalém. E lá ele pegou uma doença na vista, e quando voltou, para que ele não desencarnasse, o tratamento era cegar as duas vistas com ferro em brasa. E assim foi feito. E conta a história que Frei Leão, vendo aquele momento, a dor que imaginando a dor que Francisco de Assis estava sentindo, desmaiou.
Frei Leão, que era o melhor amigo de Francisco de Assis, aquele que mais estava junto dele, seu amigo particular, comungava das ideias dele mais intimamente. Mas conta também a história que enquanto o ferreiro queimava as vistas de Francisco de Assis com o ferro em brasa, Francisco de Assis cantava as bem-aventuranças do irmão Fogo. Bem-aventurado sois vós, irmão Fogo, pelo bem que me fazes. Mas, se possível, não me queime muito a vista, eu que sempre fui tão bom e compreensivo para contigo. Mas faça aquilo que for necessário para a minha salvação. Notem esse nível de afabilidade e doçura desse homem que só espalhou o amor e não teve uma vida fácil. Nós podemos falar, trazendo para a nossa realidade, Francisco Cândido Xavier, o apóstolo do amor, Chico, o mandado de amor, um homem doce. A gente vê na biografia dele, no filme, né? Um homem que as pessoas entram à porta da casa dele, falar coisas horríveis contra ele, ficar aquele monte de gente lá gritando em frente à casa dele, rezando o terço o tempo todo, falando mal dele. E ele tratava todas aquelas pessoas com doçura, com amor. Quando entrava em casa, ia fechar a porta ali na frente daquelas pessoas, ele pedia licença: vocês me desculpem, me dê licença, eu vou fechar a porta. Um homem humilde, um homem gentil, um homem dócil, que trouxe para nós inúmeros exemplos de carinho e de amor. Um homem que teve sim a influência de um Emmanuel, rígido, para que ele não saísse do caminho, mas um homem que teve a humildade, a paciência e o amor de aceitar aquela influência, de entender que era o melhor para ele, e assim ele fazia. Assim como na história, depois que se mudou para Uberaba, Chico Xavier, todos os sábados à tarde, quando eu estava em Uberaba, quando eu não estava viajando, visitava uma comunidade carente, que havia se formado embaixo de uma ponte lá em Uberaba. Ele visitava aquele lugar e levava mantimentos para aquelas pessoas, levava roupa, brinquedo para as crianças, e lia o Evangelho, conversava com eles, fazia questão de abraçar a todos ali, tratar bem a todos, dar um pouco de si para aquelas pessoas. Mas acontece que chegou um sábado à tarde e ele não tinha nada para dar. Ele não tinha mantimento, ele não tinha roupa, ele não tinha brinquedo, ele não tinha o que fazer. E aí naquele momento ele pensou em não ir. Ele falou assim: não, eu não vou lá. Eu vou chegar lá, as pessoas estão esperando que eu chegue lá com um caminhão cheio de coisa, eu não tenho nada para dar. Eu não vou frustrar aquelas pessoas. Nesse momento, como sempre, apareceu Emmanuel para ele e falou assim: não, Chico, você tem que ir, você vai. Muito mais do que o alimento material, aquelas pessoas esperam um alimento espiritual que você leva. Elas esperam a sua palavra de consolo, esperam o seu carinho, esperam as lições do Evangelho que você leva para elas. Então você precisa ir. E aí a gente faz um parêntese, não é? A gente pode pensar: tá vendo? O Emmanuel mandou, ele foi. Não, ele foi porque ele quis. Porque ele podia muito bem dizer: eu não vou não, se quiser ir vai você. Se materializa lá e faz você o trabalho, porque eu não tenho essa cara de pau de ir lá sem nada na mão. Não, mas ele aceitou ir e foi. E quando ele estava chegando próximo àquela comunidade, encostam assim 2 carretas enormes assim perto dele. Ele falou assim: eu queria saber, como é que eu faço para encontrar aqui o seu Chico Xavier? Ele falou assim: sou eu, Chico Xavier, sou eu. Não, é que a gente acabou de chegar de São Paulo, essas carretas aqui estão cheias de alimento, de roupa, um monte de coisa aqui que mandaram entregar para o senhor aqui. Doações que mandaram a gente trazer para o senhor aqui. Então a gente entende o exemplo de um homem que tinha muita ajuda da espiritualidade, mas que compreendeu desde sempre que era necessária a implementação desse reino de amor na sua vida. Compreendeu desde cedo que se esse reino ainda não está nesse mundo, poderia estar nele. Então muito disso partiu muito disso que Jesus quis dizer: o meu reino não é desse mundo. Não, não era e ainda não é totalmente, mas já fazia parte dele, já fazia parte de Jesus esse reino de amor. Ele já havia conquistado esse reino para si. Ele já era uma pessoa diferente, já era uma pessoa melhor, já estava numa outra condição espiritual, já sabia amar incondicionalmente, ter aquilo que o apóstolo Paulo nos fala com tanta propriedade: ágape, o amor sem fronteiras. Jesus já vivenciava isso há não sei quantas encarnações, né? Há muito tempo ele já vivenciava isso. Uma vez a gente sabe que ele foi escolhido governador espiritual desse planeta, pelo menos antes mesmo desse universo conhecido nosso aqui existir. Antes da explosão do Big Bang,
Já se sabia que a terra seria colocada aos cuidados de Jesus. Então ele é um espírito que alcançou a perfeição relativa já há bilhões de anos, bilhões de anos já. Não sabemos precisar. Mas apesar disso, apesar de a gente estar falando de um espírito da envergadura de Jesus, está falando então de mais próximos a nós, Chico Xavier, Francisco de Assis, isso parecer tão distante de nós, parecer algo tão inalcançável, tão inatingível, eu digo para vocês nessa noite, não é inalcançável, muito menos é inatingível. A única fatalidade que nós temos, ciência e certeza, é a de que nós iremos evoluir um dia. É que um dia nós iremos alcançar a perfeição relativa. Porque Deus, na sua misericórdia, nos tirou a possibilidade de regredirmos. Por mais ou menos tempo. Mas regredir jamais iremos. Porque Deus é misericordioso. Porque se a gente pudesse regredir, eu não sei qual é a situação que nós estaríamos. De repente a gente seria lá o homem de Neandertal, lá das cavernas, aprendendo a mexer com o fogo. Eu não sei. Porque muitas vezes a impressão que dá é que nós jogamos contra nós mesmos. Eu jogo uma partida contra mim, tentando me vencer. Eu até posso jogar uma partida contra mim tentando me vencer. Mas eu deveria tentar vencer aquilo que de ruim eu ainda carrego comigo. Ao invés de tentar sobrepujar aquilo que de bom eu já tenho. E é isso que muitas vezes acontece. A gente tem vergonha de ser bom. Nós temos vergonha de demonstrar o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto. Ah, mas eu não sei, Alex, como é que o outro vai receber o carinho que eu tenho, o amor que eu tenho. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Mas se ele não souber receber bem, o problema é dele. O problema é dela, que não soube receber aquilo que de melhor você quis dar para aquela pessoa. Eu fiz aquilo que eu podia. Aquilo que de melhor eu tinha para dar, eu dei. Aquilo que de melhor eu tinha para ofertar, eu ofertei. Se o outro não quis, paciência. Vai ser cobrado dele depois. Que alguém quis dar amor para ele e ele não quis receber. Assim como também vai entrar como crédito lá para mim. Olha, o Alex em tal situação deu o melhor que ele podia. Deu só pedrada? Paciência, mas deu amor. Então isso entra como crédito no livro da vida. Todos nós temos um livro da vida que é preenchido diariamente. Então eu espero que hoje, nessa noite, nós comecemos a refletir. O que é que eu estou preenchendo nas páginas do meu livro da vida? Quais são os capítulos que eu estou redigindo? Eu, como autor da minha própria história, o que é que eu estou fazendo? O dia em que eu desencarnar, será que vai ter muita gente lá para fazer prece para mim? Será que eu vou receber muitas orações? Ou será que não? Ou será que vai ter muitas pessoas que vão dizer assim, graças a Deus que foi, né? Menos uma pessoa ruim no mundo. Ó, o pessoal diz que vaso ruim não quebra, mas aí, ó, graças a Deus, mais um quebrou. Isso tudo vai depender daquilo que eu fizer na minha vida, daquilo que eu escrever no livro da minha existência. Então é necessário que a gente comece a pensar nisso, a gente comece a analisar isso. Como é que está sendo a minha vida? O que eu estou fazendo de bom? O que eu estou fazendo de ruim? O que eu busco trazer para mim? Eu busco trazer energias boas? Eu busco trazer energias ruins? Minha vida é cheia de boas atitudes? Ou eu ainda carrego marcas em mim que eu não tenho a menor vontade de tirar? Ainda trago chagas na minha alma que eu não tenho a menor vontade de curar. E eu sei, tá, gente? Essa análise e essa mudança de atitude não são fáceis de fazer, não são fáceis de se ter. Todos nós passamos por essas dificuldades. Eu sei que é difícil. Eu sei que alguns de vocês, pelo menos um de vocês, pode estar pensando assim agora. O Alex fala isso daí, para ele deve ser fácil, mas minha vida é terrível. Ele não faz a menor ideia de como seja a minha vida, das dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia. Ele não sabe como é ruim. Agora eu vou sair daqui, vou voltar para minha casa, vou encontrar aquele marido difícil, aquela esposa difícil, aquele pai e mãe complicados que não me compreendem, que não me entendem, aquele irmão pentelho, né, que está ali o tempo todo me incomodando, que sabe como me atingir, sabe como me tirar do sério. Olha, gente, realmente eu não sei. Admito a vocês que eu não sei. Mas a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza, é que todos nós podemos superar essas dificuldades. Não importa quão grande seja o problema. O amor de Deus é infinitamente maior do que qualquer problema que nós tenhamos na nossa vida. Então essa é a mensagem que a gente traz na noite de hoje, né, que a espiritualidade traz para nós na noite de hoje.
Gostaria muito de agradecer a Deus, primeiramente, essa oportunidade, dessa palavra, de ter nos criado, nos colocado aqui nessa situação. Agradecer a Jesus pelos ensinamentos que nos deixou, que nos deixa, nos dá todos os dias. A espiritualidade amiga, obviamente, pela inspiração da palavra dessa noite. A direção da casa, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Agradecer a cada um de vocês pela presença, pela paciência, pela caridade em nos ouvir na noite de hoje. Muito obrigado mesmo por cada um de vocês aqui. E desejar que Jesus possa abençoá-los cada vez mais, abençoar os seus projetos no bem, no amor, e possa ajudá-los, guiá-los nessa transformação moral que é necessária que todos nós façamos na nossa vida. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.